Para a maioria das pessoas, é tentadora a imagem daquele açúcar bem docinho. A imagem é logo associada a prazer, mas também há aqueles que associam a imagem do açúcar a ameaças à saúde. Mas então, o açúcar está mais para uma fonte de satisfação para o paladar ou mais para um vilão da nossa alimentação? Eu conversei com a nutricionista Marcela Amara sobre isso. Marcela, vamos começar pelo que dá título ao nosso vídeo. A gente pode considerar que o açúcar é um vilão na alimentação do ser humano? Vai depender muito do contexto em que esse açúcar vai entrar, tá? Em contexto de saúde mesmo, situação de saúde da pessoa, se é uma pessoa saudável, se é uma pessoa que já tem uma condição de doença instalada, e vai depender muito também da quantidade, para ele ser vilão ou não. Quais são os tipos de açúcar mais comum? Porque muitas vezes a pessoa ingere um produto e contém açúcar, mas ela nem identifica pelo que ela leu no rótulo, porque tem aqueles nomes ali alternativos, né? Vamos lá, hoje a gente tem vários tipos de açúcar, né? Tem o açúcar de mesa mesmo, que é o açúcar que a gente tem hábito mesmo de usar, e ele vem como o açúcar refinado, o açúcar cristal, o açúcar demerara, o açúcar mascavo, tem o açúcar de coco, né? Mas é importante lembrar que todos esses açúcares no final é açúcar do mesmo jeito. Eu até brinco que é açúcar do mesmo saco, né? E também tem açúcares que vêm disfarçados de açúcar. Geralmente vem em produtos diets, lights, são nomes mesmo que não vem escrito próprio açúcar, mas que a indústria arrumou uma forma de colocar ali para realmente são para adoçar o alimento, vem como conservar esse alimento. E esse açúcar geralmente são os mais vilões. No final das contas, para quem está se preocupando com evitar o ganho de peso ou tentando perder peso, o número de calorias por grama de todos eles é igual, né? Na verdade, esses tipos de açúcares, né, os açúcares de mesa que a gente tem mais contato, existe uma diferença entre o processo de refinamento do açúcar, né? Então, quanto mais refinado, pior é o açúcar. Então a gente tem aí o açúcar mascavo e o açúcar demerara, que é o açúcar com mais nutrientes. Mas não é interessante a gente buscar esse tipo de açúcar justamente só por ele ter nutrientes, porque no final das contas é açúcar do mesmo jeito. E esses açúcares, né, que eu falei que a indústria às vezes coloca de uma forma disfarçada nos alimentos, é importante a gente ficar atento na lista de ingredientes. Eles vêm como xarope de milho, maltodextrina, açúcar invertido, a frutose, e é importante até lembrar que a frutose, gente, que faz mal, é realmente a frutose de produtos industrializados, diferente da frutose das nossas frutas mesmo, que é um açúcar natural. O pessoal, quando lança a mão de um produto novo, costuma achar que, porque ele é um produto talvez melhorado, não precisa se preocupar com a quantidade, pode consumir ali livremente, mas não é bem assim, né? Continua havendo necessidade do cuidado. Exatamente. Exagerar no açúcar, né? O exagero do açúcar precisa de ser contido por trazer grandes malefícios aí à saúde, né? Então a gente vem hoje como a diabetes é causada por um excesso do consumo de açúcar, é, a própria esteatose hepática não alcoólica, que é o fígado gordo, né? A gente fala que a gente tem a gordura do fígado gorduroso, também é causada por uma maior ingestão de açúcar, e a obesidade num contexto geral. Os dois tipos de açúcares mais comuns que você observa o pessoal usando são mesmo o açúcar cristal e o refinado, aqueles açúcares brancos de mesa?
Hoje a gente tem o açúcar de mesa, né? Que é o que a gente usa mesmo para adoçar ali o cafezinho, vamos falar assim. E existe uma grande maioria de pessoas hoje que vem trocando esse açúcar refinado por um açúcar de melhor qualidade, que é o açúcar demerara, que é o açúcar mascavo ou até mesmo o açúcar de coco. Mas é importante lembrar que o ideal é parar com o consumo de açúcar e ir se acostumando mesmo com o sabor natural dos alimentos. Tomar um suco, por exemplo, e se concentrar no sabor da fruta, sem necessidade que fique docinho demais. Exatamente. O ideal é a gente ir acostumando o nosso paladar, né, com o sabor natural do alimento. Então, usar um suco realmente só com a fruta, não precisar de adoçar, até mesmo o próprio cafezinho. É interessante que a gente vá diminuindo. Se você é uma pessoa que faz o uso do açúcar, é importante você ir diminuindo a quantidade aos pouquinhos até aquele café ficar bem amargo e você acostumar com o sabor amargo do alimento. Mas existem algumas substituições que são os adoçantes, né? Existem os adoçantes artificiais que eu não aconselho o uso em exagero também, porque pode trazer malefícios aí para nossa tireoide, para o nosso intestino. E tem os adoçantes naturais. Esses sim são mais recomendados. Então é a estévia, o xilitol, o maltitol. Você observa que essa quebra de hábito de colocar muito açúcar e tomar os produtos, talvez até o cafezinho ali quase puro, o suco totalmente puro, é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade ou é só uma questão de forçar um pouquinho esse novo hábito? Então, a ideia de construir novos hábitos, geralmente ela vem com uma barreira, né? Mas é importante a gente seguir. E a ideia do açúcar, eu falo que a gente precisa de acostumar com o sabor amargo dos alimentos e fazer uma troca das nossas papilas gustativas. Então, as nossas papilas gustativas que ficam na nossa língua, elas se renovam a cada 15, 20 dias. Então, é importante você manter esse processo de retirada pelo menos até 20 dias, porque aí você vai acostumando com o sabor natural do alimento. E quais são os sinais que uma pessoa pode se basear para saber que ela está exagerando ali, pesando a mão demais na quantidade do açúcar? Olha, então o corpo dá sinais como alteração de pele, tá? Então, presença muito de espinha na pele pode ser um sinal de exagero do açúcar. A temida celulite aí, né, para as mulheres, porque o açúcar ele faz um processo de glicação, então é um processo de inflamação. Então, espinhas, a celulite já é um sinal que o corpo dá que tem exagero aí no consumo de açúcar. Outro sinal que o corpo dá é o inchaço constante. Então, se você fica muito retido durante o dia, sente muito inchaço, também pode se observar que pode estar fazendo consumo excessivo do açúcar. Um outro sinal que o corpo dá é quando a gente faz uma mudança de humor muito rápida. Ao consumir um excesso de açúcar, o nosso corpo produz muita glicose e produz também o hormônio da serotonina, que é o hormônio do prazer. Então a gente fica muito feliz quando consome um docinho. Só que se esse humor cai rápido, é sinal do que você está consumindo muito açúcar. Por quê? Esse pico de insulina, esse pico de glicose faz com que rapidamente, do mesmo jeito que sobe rápido, cai rápido. Então é um sinal também. Outro sinal é fadiga em excesso. Sabe aquele cansaço depois do almoço, muito sono? É um sinal também que você está exagerando no açúcar.